Nós estamos já há 4 semanas, as 4 semanas de agosto, trabalhando um tema uma série com o tema Renove. Renovar o quê? Precisamos renovar a nossa visão, missão, valores, estratégias para alcançar o propósito de Deus. Cremos que Deus tem conduzido a sua igreja nesse tempo tão difícil para cumprir um chamado, para cumprir um propósito. Gente, Deus não livrou você, Deus não poupou a sua vida para você passar por essa pandemia e voltar para um marasmo espiritual, para voltar para uma vida apática, indiferente. Deus tem um propósito para você, amém? Deus tem um propósito para você, amém? Você pode falar para quem está do seu lado assim, ó, Deus tem um propósito na sua vida. Diga isso profeticamente para quem está perto de você. Querido, você não pode estacionar, você não pode paralisar. Eu sei que o tempo é difícil, eu sei que o momento é complicado, mas é tempo de você renovar a sua mente. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre renovar a sua mente para que você possa perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então chegou o tempo de nós realinharmos a nossa visão como igreja, dentro dessa turbulência toda, direcionarmos todo o povo para olhar para o nosso alvo, olhar para aquele que é o autor da nossa fé. E é isso que nós temos trabalhado aqui durante essas semanas de agosto, nas celebrações da manhã. Falamos aqui sobre o alvo da igreja, falamos sobre a visão da igreja, falamos sobre como nós podemos ser mais efetivos no cumprimento do chamado que Deus tem para nós. E nessa manhã eu quero falar sobre a quarta mensagem dessa série, que o tema é o requisito. Qual é o requisito para nós cumprirmos esse propósito? Dentro desse alvo que Deus tem para a nossa vida, o que eu preciso, quem eu preciso ser? Que tipo de pessoa eu preciso me tornar para cumprir com mais efetividade o chamado de Deus? Quando eu penso em requisitos, eu penso como se fosse uma entrevista, um currículo, onde você precisa apresentar as suas credenciais, onde você precisa apresentar as suas competências, para ver se você poderá fazer frente à empreitada que você precisa se envolver. Aí talvez você considere, pastor, mas aí nós entramos num problema, porque Deus chama a todo mundo, Deus chama a todos, Deus aceita a todos, amém, irmãos? Quem acredita nisso, que Deus aceita a todos nós, amém? E é verdade, Deus aceita a todos nós, e Deus aceita você do jeito que você chegou aqui hoje. Deus aceita você. Pastor, eu estou começando a minha caminhada de fé hoje. Deus aceita você do jeito que você é, mas Ele nunca irá concordar que você permaneça do mesmo jeito. Ele irá desafiá-lo a crescer, Ele irá desafiá-lo a dar mais um passo, Ele irá desafiá-lo a você cumprir o chamado. Quem está me entendendo aqui? Ele aceita você do jeito que você está hoje, mas Ele vai desafiar você a dar um passo além, a avançar na sua jornada de fé. E é sobre isso, gente, que nós estamos trabalhando, que nós queremos trabalhar nessa manhã. Deus deseja que você seja um discípulo amado. Presta atenção que o chamado do Evangelho de Jesus nunca foi para que você se tornasse membro da igreja. Tem gente que confunde isso. Tem gente que chega na igreja e fala, pastor, mas eu já sou membro da igreja. Ser membro não é suficiente. Ser membro não é suficiente. Porque o chamado do Evangelho nunca foi para que você se tornasse membro. Me mostra na Bíblia onde está isso. A Bíblia fala, olha, vocês serão os meus discípulos. Discípulos, o chamado não é para se tornar membro de igreja. Pastor, você está dizendo então que ser membro da igreja não é importante? Sim, é claro que é importante, mas eu estou dizendo para você que ser membro da igreja é muito mais fácil do que ser um discípulo de Jesus. Porque para ser membro da igreja, o que você precisa fazer para ser membro da igreja? Você que está chegando aqui para cá agora, você vai preencher uma ficha de membresia, amém? Você vai preencher uma ficha de cadastro de membro. Você que vem de uma outra igreja batista vai pedir uma carta de transferência. Você que vem de uma outra denominação evangélica vai pedir lá uma carta de aclamação. Você que ainda não é membro de igreja nenhuma, você vai falar assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e você vai ser discipulado, e você vai passar pelo batismo. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que foi
levantou a mão na igreja, a pessoa levantou a mão no culto, a pessoa recebeu a aula de discipulado e desceu nas águas do batistério, quer dizer necessariamente que essa pessoa é um discípulo de Jesus? Não, porque a pessoa pode batizar por inúmeros motivos. Eu já vi gente batizando aqui na igreja, sabe por causa de quê? Porque queria namorar alguém da igreja. Aí a moça chegou assim: só namoro se você for membro da igreja. Aí o menino esperto pensou assim: então o que precisa ser membro da igreja? Eu tenho que batizar. Então ele foi lá e o pastor ele não foi batizado, gente. O pastor deu um caldo nele. Sabe, já viu essa terminologia? O pastor deu um mergulho nele, ele nunca foi batizado. Porque existem pessoas que batizam por inúmeros motivos, para agradar o cônjuge, para agradar o pai e a mãe. Batizou porque o amigo batizou. Preste atenção que você se batizou, você se torna membro da igreja. Você pediu carta de transferência, você se tornou membro da igreja. Você pediu uma carta de aclamação, você se tornou membro da igreja. Mas querido, para ser um discípulo de Jesus, não basta ser membro de uma igreja evangélica. Você pode ser membro de uma igreja evangélica e não ser um discípulo de Jesus, porque a Bíblia diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pergunto para os senhores que estão aqui, para você que acompanha no online: é fácil esse negócio de negar-se a si mesmo? É fácil para você? Porque para mim não é. Para você é? Negue-se a si mesmo. Acabou? Tome a cada dia a sua cruz. Tem gente que está vindo para a igreja, mas não quer carregar a cruz. Tem gente que quer vir para o evangelho, mas não quer pagar o preço do discipulado. E o preço do discipulado é o preço da cruz. E o interessante é que para cada dia tem uma cruz nova. Cada dia você tem uma cruz nova para você. Olha que difícil. Ele fala: e depois vem e segue-me. Gente, para ser discípulo de Jesus é muito mais difícil do que ser membro de igreja. Mas eu queria dizer para você uma coisa: o meu compromisso como pastor e o meu chamado como pastor para essa igreja é tornar você um verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. O meu chamado não é que você seja membro dessa igreja. Pastor, se eu sou membro da igreja está bom. Para mim não está bom. Talvez para outro pastor esteja ótimo, mas para mim não está bom. Porque eu sei que se você for um verdadeiro discípulo de Jesus, você será uma bênção aqui nesse lugar. E se por algum motivo você sair daqui para outra igreja, e se você sair daqui para outro estado e chegar lá não tiver uma igreja batista que você se adeque, e você for para uma Assembleia de Deus, para uma pentecostal, para uma comunidade, lá você também será uma bênção. Porque quem é discípulo de Jesus, ele é obediente. Quem é discípulo de Jesus, ele é uma bênção onde ele estiver. E o meu chamado, irmãos, o meu maior desafio como pastor é conduzir você a ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. Porque, querido, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele não vai chamar, gente, de igreja de denominação. Você entende isso? Jesus não vai chegar no céu, o céu se abriu, o cavalo branco desceu, e ele pega lá um anjo Gabriel, desenrola um rolo com um monte de nome de igreja. A, Assembleia de Deus. B, Batista, quem sobe só Batista agora C, Congregacional. Não vai fazer isso. Ele vai chamar os que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E aí só vai subir quem é discípulo. Lembra a passagem que eu cito aqui quase todo domingo? Mestre, mas em teu nome nós não profetizamos e falamos novas línguas e expulsamos demônios? Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Vocês não são discípulos. Vocês eram até membro de igreja. Tomara que não seja da PIB da Vila, mas vocês eram até membro de igreja, mas eu não conheço vocês não. Não conheço vocês, seu nome não está escrito aqui. Mateus capítulo 9, versículo 9 declara: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: venha e seja meu discípulo. E Mateus levantou-se e o seguiu. O chamado da palavra é um chamado ao discipulado. O chamado de Jesus para a sua vida é um chamado para o discipulado. E ser um discípulo é algo muito importante. Eu encontrei na Bíblia cerca de 10 vezes em que Jesus, ele diz às pessoas: olha, se você fizer isso, ou se você fizer aquilo outro, aí sim você será o meu discípulo.
Ou seja, precisamos estar atentos àquilo que nós fazemos e às escolhas que fazemos para que de fato nos tornemos verdadeiros discípulos de Jesus. E o que eu preciso fazer, pastor, então, para ser um discípulo de Jesus? Primeira coisa é que para ser um discípulo, você precisa passar mais tempo com Jesus. O discípulo é aquele que acompanha, o discípulo é aquele que está ao lado, o discípulo é aquele que acompanha o seu mestre e imita o seu mestre e anda junto do seu mestre. Então, para que eu me torne um discípulo de Jesus, eu preciso caminhar com Jesus, eu preciso investir o meu tempo em Jesus. Você não tem a opção de ser um discípulo de domingo, você não tem a opção de ser um discípulo em momentos da sua vida, ou você é um discípulo de tempo integral, ou nada feito. Por quê? Porque não existe como você estabelecer um nível de relacionamento de profundidade, se não for através de um comprometimento dessa maneira, dessa magnitude. Assim como você não pode escolher colocar uma aliança no dedo para ser casado em momentos da sua vida. Quem decide se casar, se casou para ser casado 24 horas por dia, 7 dias por semana, amém ou não amém? Não é assim? Não, eu vou para uma festinha ali, mas eu vou tirar a aliança porque eu vou solteiro. Quem pensa assim, não é digno de estar casado. Ah, mas eu sou casado, mas quando a situação aperta, é cada um por si. Então você não entendeu o que significa realmente um casamento. Assim também com Jesus, nós estabelecemos uma união, um relacionamento em que não cabe parcialidade, em que não cabe você optar em caminhar com Ele em devidos momentos. Ah, está tudo bem, glória a Deus, eu estou com Jesus, Ele é meu Senhor. As coisas estão ruins, eu já desagrado, eu caminho, pulo fora, eu já começo a fazer coisas contrárias à sua vontade. Se você quer ser um discípulo, Jesus, ele não pode ser algo que encaixa na sua agenda. Jesus precisa ser a sua agenda, a sua prioridade precisa ser Jesus. João 12:26 declara: se você quer ser o meu discípulo, você deve vir e me seguir, porque os meus servos sabem onde eu estou, e se eles me seguirem, o Pai os honrará. Esse verso ele é repleto de significado, porque na verdade Jesus aqui nos ensina algumas coisas sobre a nossa caminhada de discipulado, tal como um dos nossos objetivos aqui é ajudar você a crescer espiritualmente. Eu queria que você atentasse para esse verso da palavra e entendesse que esse crescimento espiritual, o discipulado, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. Deus não vai forçar você a ser um discípulo. Você não será compelido a ser um discípulo. É uma escolha sua, você precisa decidir isso. O texto diz: se você quer ser meu discípulo, preste atenção, que passa pela vontade, se você quer. Porque tem gente que não quer. Tem gente que prefere andar, seguir Jesus à distância. Então entenda que o discipulado é um chamado que depende da vontade. Você quer isso? Você quer ser um discípulo? Então escolha isso. Escolha, faça essa decisão. Querido, você será tão maduro espiritualmente quanto você decidir ser. Você crescerá espiritualmente quanto você desejar crescer. Porque crescimento espiritual, ele não é algo automático, ele é processual. É algo que precisa ser buscado. Você precisa buscar isso. Não é algo que acontece de maneira involuntária ou inevitável na jornada de um cristão. Você precisa escolher caminhar com Jesus. Você precisa escolher bem aonde você foca a sua atenção. Ultimamente eu tenho comentado que eu tenho andado muito impaciente com um programa de televisão. Eu tenho andado muito impaciente com qualquer filme, série, às vezes eu tento, gente. Eu confesso que às vezes eu tenho que tentar. Mas eu estou muito impaciente. Porque eu olho e já vejo uma coisa que já sei que é tendenciosa, que já puxa para um lado. Eu falo assim, meu Deus, eu não vou perder meu tempo. Eu prefiro dormir cedo do que ficar vendo isso. Não tem paciência.
Você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha de onde você está investindo o seu tempo. Você precisa fazer uma escolha de onde você tem focado a sua atenção. Você precisa fazer uma escolha daquilo que você permite entrar na sua casa, nos seus ouvidos, no seu coração, porque aquilo que você se alimenta de maneira invariável é aquilo que você vai transbordar de você. Se você tem se alimentado de toda a porcaria que a internet, a mídia joga para você, querido, é o que vai sair da sua boca, é o que vai ser processado na sua mente. Por que tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente com medo? Por que tem tanta gente depressiva, em pânico? Porque está se alimentando da porcaria que o mundo oferece. Não busca o consolo, o refúgio na palavra, não se alimenta de Deus, não busca a direção do alto para a sua vida. Faça uma escolha. Escolha o que você quer, qual é a sua decisão. Crescimento espiritual é uma escolha, mas também é um compromisso. O texto diz: se você quer ser meu discípulo, você deve vir e me seguir. Você tem que tomar uma atitude, você tem que se levantar e seguir. Querido, preste atenção que para ser discípulo não basta se sentar. Para ser discípulo não basta ficar indiferente, apático. Eu vou sentar aqui para receber. Querido, eu peço a Deus em nome de Jesus que você entenda que essa palavra que o pastor traz aqui é uma palavra que precisa desafiar você a se levantar dessa cadeira para ser uma nova criatura. Aqui você vai receber a palavra que é a ferramenta que vai te ajudar a processar o seu coração, para você se levantar e fazer mudanças na sua trajetória. Se você recebe a palavra aqui, ela entra no seu coração, mas você não faz absolutamente nada em relação a ela, me perdoe, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Depende de uma postura nossa. Então a questão não é a palavra que eu recebo, a questão é o que eu faço com essa palavra. O que você faz com a palavra que você recebe? Você sai daqui, você se levanta para praticar, para obedecer aquilo que Deus tem para você? Discipulado é uma atitude, discipulado, ele é relacionamento. Não se trata de regras, de rituais, de formalismos, de celebrações. Não, a questão é estar com Jesus. A questão aqui é ter intimidade com Jesus. A questão aqui é você andar com Jesus. O texto diz: os meus servos devem estar onde eu estou. Quem é meu discípulo se ocupa em estar onde eu estou, em pensar naquilo que eu penso, em buscar aquilo que eu busco. E eu pergunto a você, querido, você tem buscado o que Jesus busca? O seu coração tem queimado por aquilo que é vontade de Deus? Ou de segunda a sábado a sua prioridade são as suas demandas, a sua vontade, seus sonhos, seus projetos, a sua luta, e você nem se lembra daquilo que está na agenda de Deus? Crescimento espiritual e ser um discípulo de Jesus envolve relacionamentos. Para ser discípulo, você precisa investir tempo, como em qualquer relacionamento. Seja de amizade, seja de namoro, casamento, o que for. Quando você começa a se relacionar com aquela pessoa, e você conversa, e você investe tempo, chega um tempo em que a pessoa nem precisa falar nada. É ou não é, gente? Você olha no olho e você sabe o que ela está pensando. Não é isso? Casais já estão assim há um tempo juntos, olhou um para o outro, deu uma olhada assim, né? Às vezes a esposa dá aquela olhada assim, né? Mas ele já sabe exatamente o que ela está pensando. Por quê? Porque há relacionamento, gente. É exatamente o que o Senhor quer desenvolver com você, comigo. Ele quer olhar para você e, sem que Ele fale absolutamente nada, você vai saber: eu sei, Senhor, eu sei o que você quer da minha vida. Não precisa falar nada, não precisa mandar anjo do céu, prova. Essas coisas de prova, são muito típicas de relacionamentos imaturos. Já viu isso? Você precisa provar o tempo todo. Você precisa provar que está amando, você precisa provar que é importante. Quando a pessoa de fato é importante, você vai saber. Um olhar diz tudo, uma palavra já diz tudo.
Crescimento espiritual e discípulo de Jesus é relacionamento. Mas para ser um discípulo, eu também preciso amar Jesus acima de tudo. Lucas 14, 25, 26 declara: se você quiser ser meu seguidor, deve amar-me. Você precisa me amar mais do que o seu próprio pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs. Sim, mais do que a sua própria vida. Caso contrário, você não pode ser o meu discípulo. O que ele está dizendo aqui é que o seu amor a Deus deve ser tão intenso, tão profundo, que tudo mais vai ficar pálido em comparação a esse amor. Quanto mais você, pastor, mas quer dizer então que eu preciso amar a Deus, amar a Jesus, mais do que eu amo meus filhos, mais do que eu amo a minha esposa, a minha família? Sim, exatamente. E entenda uma coisa: quando você conseguir compreender a preciosidade de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e o amá-lo profundamente, a sua família, você será capaz de amar a sua família de uma maneira ainda muito mais profunda. Marido, quando você ama Deus mais do que você ama a sua esposa, você gera no coração da sua esposa uma segurança muito grande, porque ela vai saber que você, antes de tudo, vai obedecer à voz de Deus. Antes de tudo, você será fiel a Deus. Quando você, pai, você, mãe, ama a Deus mais do que ama seus filhos, você vai gerar uma confiança no coração deles que as decisões que vocês tomam não são fruto das suas escolhas ou decepções do passado, mas de um direcionamento de Deus. Portanto, quando nós amamos a Deus, e isso é fantástico, porque a Bíblia fala: ame, pois, a Deus em primeiro lugar, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ele coloca uma escala de prioridade, porque de fato só quem ama a Deus consegue de fato amar o próximo. Só quem de fato consegue destinar a Deus o amor que lhe é devido, consegue amar o próximo do jeito que ele precisa ser amado. Portanto, para ser um discípulo, eu preciso amar a Jesus de todo o meu coração, até porque, e não sei se você há de concordar comigo, mas tudo que você tem, e até a sua família, é uma dádiva de Deus. Amém? Até a sua família é uma dádiva de Deus. Se você a tem hoje, agradeça somente a Deus, porque tem gente que adoraria ter o privilégio que você tem, e hoje não tem mais. A sua família foi Deus que te deu. Portanto, agradeça a Ele, agradeça a Deus. Crescimento espiritual, ele não é medido por quanto você sabe. Ser um discípulo de Jesus não quer dizer que você é uma pessoa que você domina os versículos da Bíblia de cor salteado. Tem gente que conhece muito da Bíblia, mas para a sua própria destruição, para a sua própria condenação. Não basta você ser alguém que saiba verbalizar assuntos concernentes à fé. Não é sobre saber, é sobre amar. A Bíblia fala que nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Presta atenção, porque a grande questão, a grande chave que vai demonstrar aquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus, é quando você ama. Não adianta nada, o texto, gente, ele é enfático demais. Não adianta você chegar aqui no altar e botar a mão e curar uma pessoa de câncer. Não adianta nada você profetizar e coisas acontecerem, milagres sobrenaturais acontecerem, se você não ama. Diz a Escritura Sagrada, 1 Coríntios capítulo 13, declara: será como um sino. Será como um sino ressoa e não tem, faz barulho, mas não tem efeito prático nenhum. O grande chamado do Evangelho é o chamado para o amor. E queridos, deixa eu fazer aqui um parêntese para você. Hoje, a igreja evangélica, ela está muito preocupada em reafirmar as suas convicções de fé. Nós queremos
demonstrar o nosso ponto de vista para aqueles que pensam o contrário. Precisamos, pastor, reafirmar os nossos valores diante da comunidade LGBTQI+. Precisamos, pastor. Precisamos nos posicionar, pastor, diante do crescimento da esquerda do Brasil. Procura outra Bíblia. O chamado não é para reafirmar os nossos conhecimentos e convicções, é para amar. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Quem conhecerá? O mundo. O mundo vai olhar para você. Esses que hoje lutam contra vão olhar para você e falar assim: ei, aquele ali é um discípulo de Jesus. Eis ali um verdadeiro discípulo de Jesus. Não por causa daquilo que você quer reafirmar, do que você crê, mas do quanto você ama. Porque não adianta nada, gente. Pensa comigo, gente, olha que loucura. Do que adianta? A gente está aqui na igreja adorando a Deus e tal. Aí chega ali fora uma pessoa passando necessidade e você olha de lado, ignora, julga um irmão. Sai daqui, a mesma boca que adora a Deus fala mentira ou fala mal do próximo. Você entende que isso é hipocrisia? A Bíblia chama isso de pessoas que fazem assim, de sepulcros caiados, sepulcros pintados. Por fora é bonitinho, mas por dentro está cheio de imundície. Esse é o Evangelho de Jesus, é sobre amar. Quem está me entendendo aqui, gente? É sobre amar a Deus, é sobre amar o próximo, é sobre amar a você mesmo, é sobre amor. A Bíblia fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O grande chamado do Evangelho é um chamado para amar. Portanto, você se torna um discípulo de Jesus quando você ama, quando você aprende a amar e quando você oferece amor às pessoas. Quer destruir uma pessoa? Ah, pastor, quero destruir as pessoas. Eu quero. Ame-as, mas ame aquele que não merece, aquele que te ofendeu. Vai lá e ama, estende a mão. A pessoa vai esperar de você uma atitude ríspida, uma palavra dura, ou quem sabe até um gesto ainda pior. Aí você vai e oferece amor à pessoa. Você desmonta a pessoa, porque ela, nesse mundo, é assim que ela vê acontecer. Ela ofende alguém e espera receber em troca a mesma ofensa. Me lembro aqui de um ano que nós fizemos, não lembro qual foi a edição ao certo, do nosso projeto Atitude. O projeto Atitude nosso é um projeto que faz o impacto de evangelismo no carnaval. E nós escolhemos um dia muito específico para fazer uma grande intervenção, que é a segunda-feira, onde aqui na cidade tem um tradicional bloco chamado Bloco das Piranhas, junta mais de 100 mil pessoas, homens travestidos de mulher, cheio de bebida na cara, drogas, caminhão pipa de cachaça, e a gente vai para a rua evangelizar esse pessoal. E gente, pensa nas piores loucuras, é o que acontece lá. E eu me lembro um ano, não lembro qual foi certo, qual a edição ao certo, mas eu sei que teve um ano que uns 2 casais da igreja estavam com uma placa, segurando uma placa dizendo assim: posso orar por você? E eu nem vou comentar o que a pessoa falou, gente. Mas a pessoa chegou, um grupo de homens travestidos, todos pintados de azul, estavam vestidos de Smurfs. E eles chegaram e falaram uma coisa muito obscena para a menina que estava segurando aquele cartaz. E gente, por muito menos, qualquer homem iria se irritar, iria ou discutir ou partir para a briga. E o esposo estava do lado, o Espírito Santo, assim, naquela hora, sabe, entrou no piloto automático, segurou, meu filho, não vai não. E ele era meio brancão, assim, ficou vermelho, igual um pimentão. Mas assim, não é nada disso que você está falando, não. É para orar por você, nós vamos orar pela sua vida. E deu uma gravata assim para orar, a vontade era
sabe, dá uma apertada mais forte, mas ele chamou, abraçou assim, nós vamos orar pela sua vida, para Deus abençoar vocês, para que vocês possam, nesse dia, vocês querem curtir, vão curtir, mas voltar em segurança para a sua casa, para Deus guardar a sua vida. E chegou lá e orou e tal, e saiu. Quando acabou a oração, aquelas mesmas pessoas que chegaram para ofender, falaram assim: me perdoe, a gente chegou com uma brincadeira muito sem graça, mas perdoa, vocês estão fazendo um trabalho bacana, tá? Desculpa, a gente estava aqui, a gente estava meio exaltado, tá? Então não leva mal não, tá? E saíram, paz. Por quê, gente? Porque o amor que faz com que você engula um sapo. Já viu aquele sapo que tem, que às vezes aparece, hoje está muito difícil aparecer sapo, mas tinha uns sapos que era grandão assim, nossa, sapo boi, estava tentando lembrar o nome, não fugiu o nome, mas sapo boi, olha, tem hora que tem que engolir um sapo boi, mas eu vou amar, mesmo não, essa pessoa não merece meu amor, mas eu vou amar, sabe por quê? Porque eu também não merecia o amor de Jesus e Ele me amou, então eu vou amar. Essa é a marca que vai mudar essa cidade, irmãos, o amor. Portanto, para você ser um discípulo, ame. Para ser um discípulo, eu preciso amar os outros discípulos, e aqui parece que se torna um pouco mais difícil, mais complicado, porque quando eu falo em amar a Deus, é fácil, porque Deus é perfeito, Deus é amor, mas quando é amar o próximo, é exatamente o que eu falei agora, gente, é difícil, você tem que engolir sapo, você tem que pagar um preço. João 13,35, já disse texto: nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O chamado não é só para amar a Deus, não, o chamado é para amar o semelhante, o chamado é para amar os não amáveis, o chamado é para amar quem corresponde ao seu amor, sim, mas o chamado é para amar quem não te ama. E aqui você encontra um ponto de transição entre o evangelho de Jesus e aquilo que praticavam os fariseus, porque os fariseus diziam o seguinte: olha, ame os amáveis, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. E Jesus fala: ame os seus amigos e ame ainda mais os que vos perseguem, porque talvez estes precisem ainda muito mais do seu amor. Para eu ser um discípulo, eu preciso aprender a amar. Para ser um discípulo, eu preciso me submeter a esse grande amor. Para ser um discípulo, eu preciso amar a igreja de Jesus. Há um movimento crescente hoje no mundo de que você pode muito bem viver a sua vida espiritual sem compromisso com uma igreja local, sem caminhar com uma igreja. Pastor, eu sou um crente online. O online é bênção, irmão. Amém? É bênção ou não é? É bênção. Ontem eu participei de 2 conferências pelo online, nunca poderia participar. Participei de uma conferência que estava acontecendo na Igreja Batista Central de Belo Horizonte e uma na igreja lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo. O online é muito bom, irmãos, mas o online não substitui o presencial. Sabe por quê? Porque o presencial é olho no olho. O presencial, você tem que estar no lado do teu irmão. O presencial, ele vai pisar no teu calo, sabe? E às vezes caminhar com Jesus e caminhar numa comunidade de fé é você suportar um ao outro em amor. Precisamos de igreja, sim, precisamos amar a nossa família espiritual. Você precisa de uma igreja para você ser plantado e você crescer, porque o objetivo é que você frutifique. A Bíblia fala: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Querido, preste atenção que a grande questão da fé nunca foi você resolver o seu problema. Se a sua questão hoje em vir à igreja é buscar resolução para o seu problema, eu quero dizer que você precisa procurar uma outra corrente doutrinária, uma outra religião, porque cristianismo não é sobre resolver o seu problema. Vá procurar o budismo, de repente, o hinduísmo. Quem sabe você vai conseguir encontrar o seu eu interior. O cristianismo é sobre resolver o nosso problema. O seu problema é meu problema. O meu problema é seu problema. A sua alegria é minha alegria, mas a sua tristeza é minha tristeza também. Nós choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Não é isso que Jesus ensinou? É você hoje estar aqui
recebendo uma palavra para ser sustentado, mas amanhã você vai pegar essa palavra e vai abençoar alguém, você vai sustentar alguém. No presencial, gente, no ao vivo, estando junto, caminhando com uma família de fé, você tem a oportunidade de servir um ao outro. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa. Ontem eu estava no meu gabinete atendendo pessoas, ouvindo histórias, tentando ajudar pessoas com seus problemas. Aí no intervalo de um atendimento e outro, irmãos, veio, não sei quem foi a irmã, acho que foi a irmã Neide que chegou lá, com um pratinho, irmãos, que ontem foi dia de abraçar, nosso ministério que oferece, né, alimento para pessoas em situação de rua, mas antes de sair para entregar na rua, tem o ministério da degustação, precisa passar pela prova real, né, irmão? E eu estou aqui precisando, irmãos, né, que alguém invente um ministério de malhação na igreja. Ô Jesus, aí chega aquela irmãzinha, pastor, está aqui a prova do Senhor. Gente, tem coisa que o presencial é bom demais. Você está perdendo, caminhando distante de Jesus, caminhando distante da comunhão da igreja. E não é só bom receber, bom também é você oferecer. Bom também é você ir para a rua e entregar um alimento para alguém que não tem nada e estava orando aos céus. Meu Deus, não comi nada hoje. Manda alguém, manda um anjo de Deus aqui. Aí você, de pessoa problemática, vira anjo de Deus. Amém? Você se torna a resposta de oração de uma pessoa que está na rua. Você se torna um milagre na vida de alguém. Ele estava orando por um milagre e você foi lá. Esse é o evangelho que nós precisamos praticar. Ser discípulo de Jesus tem a ver com amar a Deus, tem a ver com amar o próximo, ter compromisso com a família espiritual. Queridos, nem sempre será fácil caminhar com a igreja, nem sempre será agradável estar congregado, nem sempre. Eu digo para você, nem sempre, mas é o melhor lugar para se estar. Ainda assim é o melhor lugar para se estar. É igual a Arca de Noé. Igreja é igual a Arca de Noé. Já pensou na Arca de Noé? A família de Noé dentro da arca, e aquele monte de bicho, igual lá em casa, um monte de bicho. Tinha elefante, cavalo, girafa, leão, tinha de tudo, gente, naquela Arca de Noé. Tinha de tudo, gente. Aí você imagina aquele bichinho dentro da arca. A arca estava fechada, dentro da arca. Aí o bichinho vai lá, dentro da arca, come o capim vem para a barriga, passa um tempo, o que acontece? Você sabe, né? Não precisa explicar não, né? Não precisa. Aí, o cachorrinho, o cabritinho faz, o boizinho, o elefante. Já pensou? Você já pensou a Arca de Noé, depois de 40 dias, com aquela bicharada lá dentro, fazendo aquela sujeira? Você imagina como é que estava o cheiro dentro daquela arca? Estava bom? Estava fácil? Era difícil ficar ali dentro, não era? Preferia ficar lá de fora? Hein? Com toda a dificuldade que tinha dentro da arca, ainda era o melhor lugar para se estar do que estar lá fora, porque lá fora só havia morte, e dentro dela havia vida. Querido, às vezes estar dentro da igreja precisa pagar um preço muito alto. Pastor, irmão é chato demais. Pastor fulano é insuportável. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu preferia estar em casa. Às vezes é difícil, eu sei, mas olha, eu quero dizer para você que ainda é o melhor lugar para se estar. Se não é aqui nesse lugar, é em outra família, mas caminhe com a igreja. Comprometa-se com ela. É o que Deus deseja para você. Para ser um discípulo, eu devo fazer o que Jesus ordena. Um discípulo, ele obedece. Um discípulo se preocupa em obedecer a orientação de Jesus. Ele está antenado, ele está conectado com a vontade de Jesus, mesmo sabendo que por algum momento aquela palavra pode não fazer sentido algum, ele está comprometido em obedecer. João 8, 31 e 32 declara: se você continuar a obedecer a minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Você só é discípulo quando você está comprometido com a obediência. E querido, a grande questão da obediência a Jesus, que nem sempre o que Jesus fala para a gente é agradável. Nem sempre o que Jesus fala para a gente é gostoso de se ouvir.
Às vezes a palavra de Deus vem ao nosso coração com cobranças sérias, pagar um preço, abdicar da nossa vontade, e às vezes é tão difícil isso. Mas eu quero dizer para você que um verdadeiro discípulo é aquele que obedece, mesmo quando a palavra é difícil, mesmo quando a palavra nos cobra uma postura. Hoje em dia nós vivemos um evangelho, gente, um evangelho cheio de mimimi, um evangelho de conveniências, um evangelho onde as pessoas não gostam de serem cobradas. Infelizmente, irmãos, infelizmente, preciso alertá-los, cresce o número de igrejas evangélicas no Brasil que estão adotando para si uma linguagem de não confrontação, uma palavra sempre adocicada. Alguns chamam de evangelho coaching. Grandes igrejas estão crescendo nessa dinâmica. Não confronte, não incomode as pessoas, não fale para elas dos seus pecados, porque você vai acabar perdendo os membros. Elas vão sair para outra igreja se forem confrontadas. Deixe-me alertar a palavra que nos ofende com verdades, e eu prefiro às vezes ofender com verdade do que agradar com mentira. Pastor, fala uma palavra para me agradar aí. Às vezes não dá, às vezes é necessário, às vezes não, sempre é necessário que falemos a verdade, e às vezes a verdade dói, às vezes a verdade machuca. Pastor, eu não gosto disso não, eu não gosto de ser confrontado. Então você não é discípulo, porque o discípulo está comprometido em obedecer, não importa a palavra. Ele sabe que se procede de Deus é para abençoar a vida, é para corrigir o caminho, é para redirecionar uma trajetória de vida. Querido, esteja atento àquilo que Deus está falando com você, porque Deus quer caminhar com você, Deus quer conduzir você a uma vida de obediência. Portanto, obedeça a orientação da palavra de Deus, obedeça aquilo que Deus tem colocado para você. O verdadeiro discípulo é aquele que obedece. Para ser um discípulo eu devo servir aos outros. Marcos 9,35 declara: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus nos deu o exemplo de que no seu reino não há espaço para senhores, há espaço para servo. Prova disso é que o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio à terra para servir. Jesus declarou: olha, o Filho do Homem veio ao mundo para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E tem gente, tem evangélico que acha que chega na igreja que é ser servido. Querido, você veio aqui para servir. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus quer usar você. Me lembro aqui, alguns anos atrás, pregando num domingo de manhã como esse, acabei a pregação, eu desci, e uma pessoa veio, não era membro da igreja, estava visitando a igreja, e a pessoa olhou para mim e disse assim: pastor, eu preciso dizer para você que hoje eu não gostei desse culto, não gostei desse culto. Irmãos, na hora que a pessoa falou isso, eu confesso para você, eu sou tranquilão, mas irmãos, subiu nas minhas veias aqui um sangue de Silas Malafaia com bigode. Hoje ele está calmo, hoje ele está tranquilo, mas na época que ele tinha bigode ele era muito bravo. Subiu um sangue quente de Silas Malafaia com bigode, que eu olhei para a irmã e falei assim: não tem problema, o culto não foi preparado para você, o culto foi preparado para Deus. E não é verdade, gente? Não é? Você sabia que a gente não faz culto para vocês? Eu gostei tanto do culto. Glória a Deus, amém. Mas nós preparamos o culto para a glória de Deus, Ele que tem que gostar. Quando eu trago uma palavra aqui, irmãos, eu oro, peço a Deus a direção, para que nunca fale de mim mesmo, ou fale aquilo que eu quero comunicar à igreja, mas o que o Senhor quer comunicar à igreja. Para que não fale o que está no meu coração, mas para que fale o que Deus quer comunicar para vocês, para que seja apenas
porta-voz. Então, querido, não interessa o que eu gosto ou o que eu quero, interessa o que Ele quer. E às vezes, irmãos, você entra num culto e você não gosta mesmo não. Sabe por que não gosta? Porque a palavra de Deus, às vezes, ela é lâmpada que ilumina o nosso caminho escuro, não é verdade? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Às vezes, irmão, ela vem como uma lâmpada, clareia, aí você recebe a palavra, ai meu Deus, eu entrei aqui nas trevas, e hoje eu saio daqui na luz. Que palavra abençoada, que palavra que iluminou, me deu clareza de pensamento, eu sei para onde que eu vou agora. Mas existem outros momentos que a palavra vem, que coisa maravilhosa. Setembro eu vou falar para vocês, eu não posso falar antes porque é a propósito, mas semana passada, irmãos, eu levei uma espadada do Espírito Santo, mas tão bem dada, que ele só deu uma, eu desmontei. Ele me confrontou de uma maneira tão poderosa, sobre algo que eu preciso conduzir a igreja, e eu falei, Senhor, o que é isso? Eu nunca havia pensado nisso, o Senhor veio tão certeiro. Mas em setembro a gente conversa. 1º de setembro, quarta-feira, a gente vai conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu preciso estar disposto a receber a lâmpada, mas também a espada. Querido, sirva, seja bênção na vida de outras pessoas, porque Jesus é o nosso modelo maior. Jesus tinha todas as prerrogativas para chegar a esse mundo, sentar no trono lá em Jerusalém, sabe, falar assim, gente, ó, cheguei, sou o Filho de Deus e vim para organizar essa jossa. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Ele saiu do templo para servir, estendeu a mão ao necessitado, ao carente, ao marginalizado. Ele ofereceu a sua vida em resgate das pessoas e nos deu exemplo para que nós sigamos os seus passos. Discípulo é aquele que segue o passo. Então, como discípulo de Jesus, também implica em ser um pescador de homens. A questão, gente, não é sobre ir para o céu. A questão não é essa. Eu vou para o céu. O importante é que eu vou morar no céu. Não é. O importante é quem vai morar no céu com você. Essa é a grande questão. Porque nós não vivemos o evangelho egoísta. Pronto, resolvi meu problema, já fui batizado nas águas, tal, certificado de batismo, sou membro da igreja, pronto, vou morar no céu. A questão é essa. A questão é quem você vai levar com você. Você vai sozinho ou vai junto, vai acompanhado? Porque pensa comigo, muito melhor do que morar no céu, chegar ao céu, a vida eterna, é você levar a sua família inteira com você. Já pensou nisso? Como é que você quer chegar no céu, sozinho ou acompanhado? Muito acompanhado. Já pensou? Toda a sua família, você poder declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, nós recebemos um milagre. Nós recebemos um milagre. Nós recebemos a salvação que Deus ofereceu para nós. Tente imaginar, hoje, se você descobrisse a cura para o Covid-19, variante Delta, qual a variante for, se você descobrisse a cura, e você pensasse assim, eu descobri a cura para o Covid-19, qualquer variante, mas eu vou guardar para mim, eu vou guardar aqui comigo, só para mim, eu vou resolver o meu problema. Pergunta a você, essa é uma atitude sábia? Essa é uma atitude coerente? Essa é uma atitude humana? Não. Não. Tanto que o mundo inteiro compara. Precisaremos ser responsabilizados. Portanto, quem é discípulo de Jesus, não está preocupado só com a sua vida, está preocupado também em ser um pescador, para ganhar outras pessoas para Jesus. Essa foi a grande comissão, a grande ordem que Jesus declarou para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, por todo o mundo, faça discípulos, se importe
com o destino eterno de todas as pessoas. Não viva só para você, não viva só para você, mas dê a sua vida pelo Evangelho de Jesus. Querido, Deus quer usar a mim, Deus quer usar você. Deus quer que você assuma um compromisso, que você de fato se comprometa a ser um discípulo de Jesus, um discípulo verdadeiro, um discípulo comprometido com Jesus. E é preço, gente, é preço. Tem que pagar preço. Não é fácil não. Ser membro da igreja é moleza, é moleza. A grande questão aqui é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém frutífero, alguém que Deus vai usar, não só para você, mas para compartilhar, para ser bênção para as outras pessoas. Deus quer usar você. Querido, eu não sei o porquê que Deus livrou você dessa pandemia. Eu não sei porquê. Muita gente já foi, muita gente morreu, que era muito mais saudável que você, e você ficou. Eu sei que Deus tem um propósito, e garanto a você que esse propósito é um propósito além de viver para você mesmo. Além de viver para você mesmo. Deus quer que você viva a sua vida para ser bênção e milagre na vida de outras pessoas. E que Deus possa abençoá-lo, para que você assim o seja. Um verdadeiro discípulo de Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que dá fruto, testemunho, é um instrumento da graça, por onde passar, onde você estiver, Deus vai usar você, para ser um canal de bênção, para as outras pessoas. Quantos recebem isso, e quantos querem nessa manhã, ser esse canal de bênção para o mundo? Levanta a mão aí, glória a Deus, fecha os seus olhos, vamos orar.